Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? O Mago espera que sim. Tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao seu canal de Monge a Mago. Porque eu fui monge, hoje sou mago, meu nome é Wellington e você é muito mais que bem-vindo nesse canal. Caso curta o conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, mandar vídeo pros amigos. E hoje, você que já é punheteiro de sigilo, que já sabe que tem que fazer tudo isso quando começa o vídeo do Mago, vou pedir um favor. Comenta muito aí embaixo o caso que mais te chamou a atenção. Comenta hashtag 1 se foi o primeiro caso, hashtag 2 se foi o segundo caso ou hashtag 3 se foi o terceiro caso, com um comentário bombástico seguido, tá bom? Dando a sua opinião, o que você achou, o que você não achou. Sabe por quê? Porque às vezes a sua opinião, né, é muito mais válida do que a minha, pra quem escreveu o relato. Porque muitas vezes quem escreve o relato pro canal quer tirar uma dúvida, ou quer entender melhor a situação, e às vezes tem algum especialista, algum psicólogo, algum psiquiatra, alguém que tem uma ciência maior do fato, né, que a pessoa relata, ou por detrás do que a pessoa está relatando, e pode compartilhar sua opinião e acabar ajudando. Então, não se restrinja, comenta aí, até porque o seu comentário ajuda muito o vídeo a subir, tá bom? Então, sem enrolação, já sabem, quarta-feira é de lei, caso dos inscritos aqui no canal. Óbvio, né? Eu sempre esqueço de falar isso, mas se você quer escrever o seu relato aqui pro canal, tá passando um caminhão com um monte de gancho aqui na rua, medo. Mas se você quer escrever o seu caso aqui pro canal, escreve pro e-mail, tá? Escreve o seu caso no corpo do e-mail para o seguinte endereço: causos.mongeamago@gmail.com. E é isso, causos.mongeamago@gmail.com. Se você mandar por outro e-mail, como muitos mandam, ele não vai ser lido. Aqui é certeza que o seu caso vai ser lido cedo ou tarde, tá bom? E bom, vamos lá? Então, o primeiro caso de hoje tem o título Sonho ou Viagem Astral. Vislumbrei o que acontece após o desencarne. Eita, vamos lá! Bora, que parece interessante, é gigante. Por que vocês mandam um caso tão grande? Bom dia, Magusto, tudo bem? Me chamo Vitória e estou acompanhando seu canal há uns meses já. Adoro seus vídeos e não perco nenhum deles. Depois da consulta de scrying que fizemos, virei ainda mais sua fã. Obrigado. O caso que vou relatar agora para mim foi como uma viagem astral, principalmente porque eu acordei, entre aspas, no meio dele e continuou de onde tinha parado. Eita, como se estivesse em pausa. Só para contextualizar, eu tenho um colar com o tridente das pombageiras, como pingente, que eu uso como um amuleto de proteção. Sempre que o pingente prende em algo ou cai, eu sei que vem coisa por aí. Até hoje esses avisos nunca falharam. Mas bem, vamos ao caso. Entre parênteses, estou te mandando esse caso do meu e-mail corporativo mesmo, risos. Aqui na minha cidade tem um cemitério que eu quase sempre passo em frente. No sonho eu estava dentro dele. Daí eu não estava sozinho, eu tinha ido fazer alguma coisa, acho que era uma entrega ou obrigação. Eu fiz as saudações e tal, tudo bonitinho, e comecei a passar pelos túmulos. Tinha lugares com velas, rosas, outras flores e tal. E eu com o cu na mão, porque eu odeio cemitério, né? Me sinto mal e sempre saio pesada de lá. Daí, na hora em que a gente ia sair, eu coloquei 3 moedas de 10 centavos no chão, saudei e fui embora sem dar costas e tal. Quando eu passei na frente de um dos portões, eu escutei um oi. Daí eu fiquei tipo, ai puta que pariu, que isso? E mais ninguém conseguia escutar. Daí a voz, oi, eu sei que você consegue me ouvir. Era voz de mulher. Aí eu virei e tinha uma moça parada ali, meio cinzenta e tal. Meio triste, sabe? Daí ela olhou pra mim e disse, me ajuda, eu não consigo mais sair daqui e tem gente muito ruim que não me deixa seguir. Daí eu já tipo, meu Deus, gente, a morta tá falando comigo. Daí, mano, ela simplesmente saiu em caixa alta do cemitério e começou a me seguir. E eu tipo, agora pronto, né? E ainda pensei, mas poxa, eu fiz tudo certinho, eu deixei as moedas, fiz as saudações, não levei nada comigo. Por que essa morta tá me seguindo? Aí ok, acabamos voltando pro cemitério, ela falava umas coisas meio desconexas e depois disse,
Eu achei que estava segura no caminhão. Eu achei que estava segurando e pisando no freio, mas não foi isso que aconteceu. Eu fui enganada, meus olhos estavam vendados. Também não entendi nada, mas deduzi que ela tinha morrido em um acidente ou algo do tipo. Aí anda para encontrar a lápide da mulher. Entre parênteses, ela me disse o nome, mas eu não lembro. Aí sei que a gente fez umas orações, uns pedidos e ela sumiu. Começamos a caminhar para sair do cemitério. Eu lembro que as paredes e tal eram meio laranja, meio salmão. Não era feio, mas eu tava com uma sensação tão angustiante. Eu falava, gente, eu disse que não gosto de cemitério, tá vendo? Agora tá uma coisa aqui. E por mais que andássemos, de jeito nenhum a gente conseguia achar a saída. Parecia que só andávamos em círculo. Cara, foi uma coisa horrível. Tava de dia, o cemitério cheio e eu não sabia falar quem tava encarnado ou não. Eu tipo, meu Deus. E a gente passava nos túmulos, as pessoas esbarravam na gente e tal. Aí tinha um cara bem vestido com mais 2 caras na frente deles e eles vinham. Aí eles disseram, venham, a saída é por aqui. E simplesmente, em caixa alta, quebrou o pescoço dos 2 caras. Aí ele olhou pra gente com cara maligna e eu tipo, galera, a gente tem que sair daqui. Aí a gente anda e parece que só dava voltas. Aí paramos num lugar em que tinha tipo umas escadas, umas pontes e uns negócios estranhos. E uma mulher parou e disse, ah, vocês estão perdidos, né? Eu ajudo vocês. E começou a guiar a gente, mulher bonita, bem vestida. E eu tipo, gente, não sei não. Mas o povo seguindo. E realmente parecia que ela estava levando a gente para a saída. Aí a gente parou num lugar que tinha um monte de gente passando por uma porta larga, mas eu não conseguia ver o outro lado. E tinha um doutor lá, velhinho e tal, mas parecia saudável e lúcido. E ela, ah, esse é o doutor fulano. E ele tinha um olhar tão esquisito, me deu um frio na espinha, amiga. Daí eu olhei e falei, gente, não é possível, esse homem tá morto, não tem como estar aqui, não tem como aqui ser a saída. Daí a mulher deu uma gargalhada horrível e eu passei a mão dela e vi que era tipo fumaça, uma fumaça cinza. Daí eu pensei, danou-se, né? Tamo preso aqui e eu nem queria vir. A gente sai andando de novo e parece que fica andando em círculos. Sempre que a gente se aproxima da saída, a gente dava com um chão de pedra no cemitério de novo e umas coisas parecidas com um cruzeiro das almas. Aí eu lembro que a gente viu mais umas rosas e tal, e eu já tava chorando e falando que a gente não vai sair daqui, ai Jesus. Aí quem aparece? A menina lá que a gente ajudou. Ela, vem, vamos embora, senão vocês vão ficar presos. E a gente foi andando com ela, meio desconfiado. Aí eu via mais velas acesas e gargalhadas e tal. E ela, ah, isso são pras pombagiras. Elas estão encaminhando algumas almas porque isso aqui tá um caos. Aí ela gritou um negócio lá e no final Maria Mulambo, como se escreve, saudando ela, mas ela não disse só Laroia. Aí ok, saímos. A gente agradeceu ela e ela disse pra gente tomar cuidado, porque o mundo dos espíritos tá uma bagunça, guerra, muita gente morrendo, a humanidade depravada, muitos espíritos trevosos andando, se passando por espíritos bons, etc. Ok, saímos de lá, todo mundo bem abalado e tal. Aí eu acordei, mas eu acordei perdida, achando que eu ainda estava no cemitério, com uma sensação de ser observada. Olhei no quarto, tudo escuro, não tive coragem de olhar o relógio, porque se fosse 3 da manhã, eu ia ter um treco. Daí adivinha? Minha correntinha de proteção estava solta na cama. Pensei, bom, acordei, acabou o sonho, tô livre, bora dormir. Mas não. Ok, daí eu dormi, belezinha. Onde eu estava? Sim, de volta no cemitério. E eu pensando, gente, mas não é possível. E agora parecia que estava rolando uma excursão lá, porque tinha até ônibus. Só que quando eu olhei para o chão, ele era feito de terra, e mais na frente, além dos túmulos, tinha um rio. Daí eu pensei, ué, mas ok. E aí sei que tinham vários espíritos indo até o rio e tal. Daí a moça lá que eu ajudei disse, é difícil para eles. Quantas pessoas somem nas águas e nunca são encontradas? Saímos do ônibus e paramos tipo num parque.
E uma das moças começava a explicar que a gente tem que se proteger muito, porque virão muitas tentações que a humanidade precisa mudar, senão está caminhando para a própria destruição. Que tem muitas trevas, muito ego, muita maldade, e enquanto ela falava, passavam uns espíritos esquisitos. Daí eu falava, mas e os espíritos de luz? Aí ela me olhava meio triste e falava, eles só podem ajudar quem quer ser ajudado, e as pessoas não querem. Nossa, esse espírito disse tudo, né? E aí, beleza. Eu lá conversando com a mulher e ela, cuidado, olha embaixo dos seus pés, tem um abissal. E eu tipo, que caralhos é um abissal? Mas aí eu olhava e era via um abismo abaixo dos meus pés. Deve ser, e eu via um abismo abaixo dos meus pés. Vermelho, como se fosse um vulcão, sabe? E ela, os abissais são a pior classe de espírito. Não têm forma humana, não querem saber de outra coisa a não ser fazer o mal. São muito, 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 muito antigos. Estão aqui desde a época da criação. E aí eu perguntei por que a gente passava por isso. E ela falava que eram testes para ver se éramos merecedores. Que a gente precisa passar por algumas provas para ver se está no caminho certo. Depois, eu estava em casa jogando baralho, sentada perto da estátua que eu tenho do seu Zé, e tinha vários gatos. 2 laranjas e 2 preto e branco. Aí eu tava fazendo carinho no preto e branco, e ele todo ronronando. Aí ok. Na hora em que eu fui voltar à leitura, o gato laranja começou a querer atenção. Mordeu minha mão e eu tipo, você quer que eu leia pra você? E fazendo carinho nele. Aí o gato empinou o rabinho, deixou eu fazer mais um carinho e saiu debaixo do portão. Não sei se foi uma forma de ele me acalmar e dizer que eu tenho a proteção dele, mas eu fiquei bem impressionada com tudo, porque foi muito real. Eu acordei cansadíssima e queria a sua opinião. Será que foi viagem astral ou só doideira minha? Enfim, mago, esse é o caso. Adoro seu canal, todo o sucesso do mundo pra ti. Beijos, menor que 3, né? Coraçãozinho aqui. Bom, gente, então vamos lá. Vocês sabem que eu tenho um probleminha com essa questão de vida após a morte, né? Pra mim é muito difícil acreditar num pós-morte, mas ao mesmo tempo é muito difícil não acreditar num pós-morte. Então eu vivo num limbo de uma crise aí, que deve ser algo kármico, talvez, algum teste. Então eu não sou a melhor pessoa para opinar sobre esse caso, né? De todo modo, a experiência é válida, sendo uma realidade a vida após a morte ou não, né? Porque a partir do momento que você tem uma experiência onde um espírito te guia e te leva a uma experiência intensa, a gente sabe que cemitério é um ponto focal de energia muito forte e tudo mais, então você teve uma experiência nesse ponto de energia que é intensa, que geralmente é telúrica, ou seja, é densa, né? Por se tratar de desencarne de vários tipos de espíritos que estão ali, então tudo é muito confuso, como você falou, né? Que você se via num labirinto e tal, e parecia que você não conseguia encontrar saída nunca. Creio eu que se existe algo após a morte, nesse cemitério deve ser mais ou menos isso mesmo, né? Porque é tanto tipo de energia misturado ali, que deve ser babado. Mas é interessante o depois, né? Você acorda e quando você volta a dormir, você volta pro mesmo sonho. Isso geralmente acontece quando nós temos sonhos lúcidos, né? Que é basicamente uma projeção da consciência, onde nós projetamos nossa consciência a algum reino, a algum, sei lá, algum lugar assim. E o mais interessante é te apresentarem esses espíritos chamados abissais, né? Que nada mais são do que espíritos telúricos vindo dos elementos, né? Os daimons da Goethe, alguns deles dizem ser desses seres, os Kakodaimons e por aí vai. Geralmente são seres abissais, né? Que habitam nas entranhas da Terra, como nós chamamos. Agora, o porquê te apresentar esses espíritos ou não, eu já não sei te dizer. Mas, de todo modo, é muito interessante você ter tido essa experiência, né? Se te marcou, anota esse sonho no seu diário, coloca ele como uma fonte de informação espiritual gnóstica, né? Porque de fato é. E vai estudando, tenta ver se você acha alguma coisa na internet sobre o termo espíritos abissais e por aí vai,
para que você tenha uma compreensão mais profunda, né? Sobre os seres, sobre o que esse sonho estava querendo dizer, porque pode ser também que seja alguma mensagem mais íntima, mais pessoal, né? Às vezes você estava num momento onde você estava se sentindo perdida na sua vida, e aí ter esse sonho é uma correlação do paralelo do seu inconsciente, com talvez algum guia que você tenha, né? Então, analisar um sonho, primeiro, nunca é para os outros analisarem, né? Eu acho muito errado vocês darem o seu sonho de presente para os outros, né? Tem gente que sai na internet dando sonho. Sonhei com tal coisa, alguém interpreta aí para mim. E isso é uma atitude muito errada, porque o sonho se trata do seu universo pessoal. Então ele só diz respeito a você. Ele nunca vai dizer respeito ao outro. Ele diz respeito a você. Então, eu creio que não cabe a mim interpretar o seu sonho. Mas eu posso te dar chaves de interpretação. Labirinto, geralmente um sinal de estar perdida, né? De não conseguir encontrar uma saída para algum problema na sua vida. Encontrar um espírito guia, talvez uma alusão de você encontrar na espiritualidade um refúgio ou uma solução para problemas insolúveis. Tem uma análise toda psicoemocional que nós podemos fazer do sonho que você teve. E aí acaba se espelhando na espiritualidade, ou por você estar lendo sobre, ou por você gostar do tema, ou porque o seu inconsciente projeta isso de alguma forma, né? O que a gente tem que saber aqui, ser muito sóbrio, é que a maioria dos nossos sonhos, quase 99% deles, são projeções do nosso inconsciente. Então, quase nunca eles são profecias ou coisas, né, bombásticas, mas sim mensagens do nosso inconsciente jogando para nós informações que nós precisamos saber. Talvez a sua mente, o seu eu superior tenha sido acessado e te dito, olha, para resolver alguns conflitos que você não consegue, talvez a melhor saída seja buscar uma espiritualidade, alguma coisa assim. Mas isso é apenas chave, né, para interpretar. Pode ter sido uma projeção astral literal, onde você foi de fato para um reino da calunga, né, do cemitério e aconteceu tudo isso. Quem sou eu para dizer o contrário, né? É aquilo que eu falo, só quem passou pela experiência sabe o quão forte foi. Aqui a gente só opina. Mas e você que está acompanhando aí os causos? O que você acha? Comenta aí. O que você acha? Você acha que ela realmente visitou o cemitério? Já teve uma experiência parecida? Compartilha. Às vezes o seu compartilhar pode elucidar a dúvida ou o caos dela, né? Pode complementar aí a questão. Bom, vamos para o segundo caos de hoje? O segundo caos está sem título. Ah não, ele colocou o título no corpo do e-mail. Um sonho um tanto quanto real. Nossa, hoje eu juro pra vocês que eu leio um seguido do outro. E hoje estamos falando de sonhos, né? Um sonho um tanto quanto real. Eita, bora lá. Bom dia, mago, tudo bem? Tudo bom, e contigo? Antes de mais nada, estou amando o seu canal. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Todo sucesso desse e de outros mundos para você. Muito obrigado pelo desejo de sucesso, para ti também em dobro, meu querido. Há uns 6 anos atrás eu tinha uma namorada que era médium, assim como eu, e nos dávamos muito bem, entre parênteses, como nos damos até hoje, mesmo após o término. E o fato da nossa conexão ser tão intensa me gerava uma curiosidade espiritual, entre aspas. Mas eu nunca abri um jogo ou algo do tipo para matar essa curiosidade. Até porque eu pensava, poxa, está tão bom, não vou mexer no que está quieto. Até que um belo dia nós saímos de uma balada e fomos para um motel. E assim que adormecemos, e eu lembro que eu sonhei com alguma coisa do tipo castelo da Idade Média. E do nada ela me acordou dando vários tapas, entre parênteses daqueles de deixar marcas, gritando: "Por que você fez isso? Eu te pedi tanto, por que você chamou a cavalaria?" E eu argumentava o porquê dela estava falando isso, porque eu não estava entendendo nada. E ela continuava me questionando, e nessa altura eu já estava preocupado de alguém chamar a polícia por conta dos gritos. Até que ela acendeu um cigarro, foi em direção a outro cômodo inquieta, e assim que ela voltou, ela estava em um aspecto bem mais sereno e disse: "Boa noite, moço. Vi a confusão e vim ver o que estava acontecendo com a minha menina. Quero que o senhor me fale o que ela disse para o senhor." Pois bem, quem estava ali era o seu Zé dela.
falando isso em meio a uma gargalhada. Eu descrevi o ocorrido e logo depois ele me perguntou sobre o que eu sonhei. E eu falei que era alguma coisa em relação a castelos, mas não lembrava o que era. Logo em seguida ele falou: "O senhor não tem a mínima ideia do que aconteceu aqui. O senhor e a minha menina se conheciam de outras vidas. O senhor era um rei muito, muito filho da FDP. E ela era sua rainha. O que ela estava gritando com o senhor agora há pouco foi sobre uma vez que ela implorou para o senhor poupar uma vila, e o senhor disse que não mandou a cavalaria arrancar a cabeça de... e o senhor disse que não, vírgula, deveria ter aqui, e mandou a cavalaria arrancar a cabeça de todos. Conclusão: nós nos conhecemos nessa vida, para eu poder me reconciliar com ela, e nós aprendermos mais sobre a vida um com o outro." Desculpa o meu ceticismo, mas eu sou meio... Sabe? Calma com esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque isso dá margem para alguns comportamentos tóxicos emocionalmente falando. Não sei se é o caso, aparentemente não, mas eu já passei por uma situação onde eu acompanhei um casal, né? Como sacerdote, eu jogava pra ele, jogava pra ela, em separado. E ambos acreditavam piamente que eles eram almas gêmeas um do outro, pelo mesmo motivo. Era entidade que vinha falar coisa, era, sabe, sonhos e coisas assim. E eu não nego que possa existir sim um vínculo de vidas passadas, se é que isso existe, que ligue, né, uma pessoa com outra. Agora, o problema é que isso geralmente é usado como motivo para abusos psicoemocionais em um relacionamento. Então a entidade vinha e falava XYZ. Aí o que começou a acontecer? Quando eles vinham no tarô, eles vinham desconfiado um da entidade do outro. E ele vinha perguntar se o que a entidade da pessoa disse era a entidade mesmo ou se era a pessoa fingindo. E a menina, a mesma coisa, porque ele também fazia esse mesmo tipo de coisa. Claro que é uma situação diferente, eu entendo, mas é muito parecido o paralelo que você me conta no caso. Por isso que eu tô relatando aqui. E aí eu comecei a perceber um comportamento abusivo, onde se fingia ter uma incorporação para falar coisas de vidas passadas, para que nessa vida eles ficassem presos um ao outro, né? E aí chegou num ponto que eu falei, olha, ou vocês param com essa palhaçada, ou vocês vão se dar muito mal nesse relacionamento no futuro. Não, porque você é um filho da... Aí xingam eu, né? Quando eu falo a verdade, as pessoas me xingam. Falei a verdade, me xingaram, sumiram, nunca mais apareceram, até que, muito tempo depois, um menino me procurou, pedindo pelo amor de Deus para eu fazer alguma coisa pra menina ir embora, porque ele tava preso. Ele se sentia preso na relação por conta de vidas passadas, porque ele tinha a obrigação de ficar com ela, porque as entidades vinham e falavam e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu virei e falei, meu querido, você lembra que você me xingou? Não, mago, pelo amor de Deus, me perdoa. Falei, querida, que a gente não trabalha com perdão, a gente trabalha com fatos. O oráculo, ele vem te dar alertas. Se você não segue, é um problema seu. E quase 100% das vezes, acho que teve uma única vez que eu joguei e não deu isso, mas quase 100% das vezes que eu jogo tarô sobre esse povo de vida passada, com alma gêmea, carne e unha, bate coração, música do Fábio Júnior, sabe? É quase 100% das vezes abusos psicológicos para relacionamento, usando espiritualidade. Então assim, cautela com isso. Eu, sinceramente, não acredito nisso, né? Nos encontramos em outras vidas e agora nos encontramos nessa porque temos que ficar juntos ou temos pendência a ser resolvida. Não, na minha cabeça, na minha psique, isso não faz muito sentido. E ainda que fizesse, eu não me prenderia. Aconteceu uma vez de uma entidade no terreiro que eu frequentava antes do terreiro que eu tô agora, a entidade da dirigente lá do templo. Ela virava pra mim e ficava me alisando porque, segundo ela, eu era o marido dela em outra vida. E eu sou um homem gay, né? E ela ficava me alisando e umas coisas assim. Aí eu cheguei e falei, olha, eu não quero esse tipo de coisa. E aí a entidade ria e gargalhava, não, porque você era meu marido, porque a gente se amava, que não sei o que.
Eu falava, tá bom, o que eu fui, se é que eu fui, né, porque eu sou meio cético pra essas coisas, o que eu fui, se é que eu fui, não sou mais. Aquela era uma casca que já morreu, aquela minha vida acabou, hoje eu sou outra pessoa. Não, porque você é uma continuidade, não sou porra nenhuma. Aí eu fiquei puto, saí de lá revoltado, porque tava dando motivos pra um abuso acontecer ali. Então vocês tenham muito cuidado, isso é muito sério que esse menino relata, porque quase 100% das vezes, e não que seja esse o caso que ele está relatando, porque eu não posso julgar a situação, porque eu não conheço as pessoas envolvidas, mas quase 100% de vezes esse negócio de alma gêmea, carne e unha, bate coração, termina mal. Termina com abusos psicológicos, abusos sexuais, abusos de tudo quanto é jeito. Então assim, sai dessa que é cilada. Se você tá em um relacionamento onde falam que vocês são carne e unha, alma gêmea, para com isso, porque isso faz mal pra sua psique. Tá bom? É muito bonito, pelo contrário, quando nós temos casos de almas gêmeas pra amizades, por exemplo. Que não é relacionamento, mas você nunca vê, né? Só vê alma gêmea por aí quando é caso de relacionamento amoroso. Agora, quando é uma amizade e tal, você nunca vê alma gêmea. E aí, né, jogam lá, faz regressão, faz qualquer coisa assim e falam que é alma gêmea. Aí eu acho bonito, porque é algo mais puro. E é algo que não influencia muito. Agora não, em relacionamento amoroso, quase sempre acontece isso, de falar que é alma gêmea e de repente, pronto, o relacionamento vira uma prisão. Um cárcere emocional. Então tomem cuidado com isso. Eu acho que esse caso aqui serve muito de alerta. Já passou por uma experiência de alma gêmea, carne e unha, bate coração, Fábio Júnior? Comenta aí também sobre esse segundo caso. E bom, bora pro último caso de hoje. O título é Crazy. Bom, mais um caso grandinho, mas vamos lá. Olá, Magus. Tudo bonzinho? Tudo bonzinho. Espero que sim. Pode me identificar como Liu. Bora lá, Liu. Acompanho seu canal já faz um tempinho e de longe é um dos canais que acompanho sobre ocultismo, em que eu vejo mais verdade e tenho o prazer de aprender mais e mais. Muito obrigado pelo carinho e consideração, querido. Bom, venho relatar um acontecimento que é no mínimo curioso. Digo isso pois até hoje tenho dúvida se foi algo realmente espiritual e não uma coisa da minha cabecinha pirada. Risos, risos, risos. Eu estava passando por um momento bizarro. E na época eu era adolescente e sempre gostei do ocultismo, e sempre me atraí pelo lado mais dark da força. O que era engraçado, pois quando algo sombrio acontecia comigo, eu ficava cagado de medo, mas logo depois eu queria passar por isso de novo e desejava que fosse algo ainda mais trevoso. Às vezes eu me questiono se essa minha curiosidade pelo lado mais sombrio é algo saudável do ponto de vista do ocultismo mesmo. Entre parênteses, acredito que não, kkkk. Não, não é mesmo não. Digo, porque ainda sinto até hoje, kkkk. Embora nunca tenha tentado fazer nenhum tipo de ritual e nem usado nenhum sistema mágico para nada ainda. Pois, embora sempre tenha gostado desses assuntos, nunca testei nada efetivamente. Não que eu me lembre ou tenha consciência de ter feito. Pois bem, como eu dizia, estava passando por um momento bem bizarro, e não por se tratar de adolescência, mas digo no sentido de estar vivenciando coisas que, embora eu tenha dúvida, não descarto a possibilidade de ser algo espiritual. Eu não fazia nada muito fora do comum, nada que um adolescente que tem interesse por estas coisas faz. Via filmes de terror e quanto mais macabro, melhor, kkkk. Lia sobre ocultismo, mas nada muito sério e comprometido, e estas coisas de adolescente trevoso. A situação em questão foi um período em que eu estava meditando muito, e focando muito na minha espiritualidade nesse período que durou aproximadamente quase um ano. Entre parênteses, sim, foi uma fase bem intensa da minha vida para os padrões que eu costumava viver. Senti estar sensível para o mundo espiritual e as energias. Entre parênteses, sempre senti presenças desde criança, porém a frequência foi diminuindo com o passar do tempo, o que é normal em questões mediúnicas. E durante o período parei de assistir os tais filmes de terror e ler os contos bobos de terror. Não que eu acreditasse que isso atrairia algo ruim para dentro de casa ou queria atrapalhar no meu processo espiritual, mas porque eu não sentia vontade mesmo. Estava totalmente focado. Eu dormia em um quarto que os antigos donos falavam que era meio carregado, entre aspas. E realmente era. E não só o quarto em si,
Mas na grande maioria das vezes que eu sentia algo, era naquele quarto. Lembro de diversas vezes ir dormir e quando olhava para o teto eu sentia e quase que via claramente uma atmosfera negra engolindo o ambiente inteiro do quarto. E depois uma energia, uma presença muito, em caixa alta, desconfortável. Sentia por um bom tempo algo me olhando, ouvia até o som do ambiente, ouvia até como o som do ambiente mudava quando estas manifestações, entre aspas, aconteciam. Tudo ficava meio abafado e esquisito, sei lá. Enfim, nestes períodos eu constantemente tinha pesadelos com criaturas, e que no sonho eu sabia que elas eram malignas, mas não saberia dizer seus nomes se alguém me perguntasse hoje em dia. Mas uma noite em questão aconteceu algo bem diferenciado, algo que eu realmente comecei a cogitar ser coisas reais. Nesta noite eu estava me sentindo uma opressão absurda. Para você ter ideia, mago, eu sentia todos os sintomas que descrevi antes. E como acréscimo, eu não conseguia fechar os olhos e tentar me concentrar em dormir. Pois quando eu tentava, eu começava a querer entrar em uma paralisia do sono. E quando eu sentia que estava no comecinho da paralisia, eu conseguia me livrar. Eu repeti esse processo diversas e diversas vezes. Em caixa alta mesmo. Sério. Eu devo ter ficado horas lá lutando contra isso. Até que comecei a ficar exausto e cedi. No que eu adormeci, eu tive um sonho muito bizarro em que eu estava com meu avô e meu irmão andando naquele chão de terra do interior, sabe? Sei. E lá era uma vila com algumas casinhas daquelas... Oh, cacete. Gente, só um minutinho porque... Esse mago que vos fala usa óculos e eu estou enxergando tudo embaçado e agora que eu lembrei que eu estou sem óculos porque eu ainda não acostumei a usá-los. Já volto. Ai, gente, pronto. Agora eu vou enxergar de novo. Ai, gente, só eu mesmo, né? Andando naquele chão de terra do interior, sabe? E lá era uma vila com algumas casinhas daquelas antigonas de interior mesmo. Tinham muitas poucas casas para o tamanho daquele terreno que bem parecia um terreno gigantesco, risos. Andávamos e em frente a uma dessas casas, entre parênteses, o lugar estava deserto, tinha uma pequena rodinha de pessoas cantando e dançando. Eu me aproximava e no meio da rodinha tinha uma criança com uma veste branca e com muitos colares e acessórios característicos parecidos com os que são usados nas religiões afro, sabe? Guias. Entre parênteses, eu não estou dizendo que era de fato entidades afro e nem querendo demonizar nada, só estou relatando essa experiência esquisita que tive. Pois bem, a criança no sonho era uma menina e estava no meio da rodinha dançando junto com os outros lá. Como se eles estivessem cultuando ela, pois no sonho eu tinha certeza que era uma entidade. Eu observava de longe e de repente todos paravam e abriam a roda e ela começou a levitar e olhar para mim, sendo que eu não sentia medo até então. Ela abriu a boca e saiu uma língua absurda de gigantesca. Ela levitava a uns metros do chão e a língua era bem pontuda e descia ao ponto de sair enrolando pelo chão. E não parava de crescer. Eu fiquei impressionado e com um pouco de cagaço, kkkk. Até que eu vi que tudo em volta ficou preto. Entre parênteses, sabe quando a Eleven do Stranger Things começa a meditar para encontrar pessoas à distância? Geralmente a projeção astral é bem parecido com isso. Então, tudo ficou preto daquele jeito. Só apareceu eu e estava a garotinha levitando, com a língua para fora e com os olhos vermelhos, como se ela estivesse me atacado. E eu acordei. Quando acordei, eu senti o meu corpo sendo arrastado para fora da cama. E eu estava em uma paralisia do sono. Tentava gritar e me mexer e nada funcionava. Foi muito real. Depois de tentar me livrar daquilo, eu voltei para mim e eu ainda estava na cama. Ou seja, pelo que parece, era o meu corpo astral. E pelo que já me disseram, que eu estava sendo arrastado para fora da cama. Depois desse dia, eu ainda tive algumas experiências curiosas, mas esta foi uma das mais bizarras que eu me lembro. Não sou e nem fui de religião afro, e não entendo tão bem sobre, como você já deve ter percebido.
Porém, uma vizinha minha que morava bem colada a esta casa, em que eu morava, mexia com estas entidades e fazia a magia da pesada, entre aspas, como dizem, e ela mesma já diz. Já que hoje ela é crente, embora não parece muito, kkkk. Não sei se isso tem alguma relação. PS1. Gostaria muito de saber, do seu ponto de vista, o que pode ter ocorrido, se foi algo espiritual ou não, e se você conhece ou já viu algum ser com características parecidas, desde já agradeço. PS2. Pretendo relatar mais alguns desses causos futuramente. Admiro muito o seu trabalho e a sua história. Abraços e inscrevam-se no canal, comentem, ativem o sininho, abominem o biruliro e tudo mais. KKKKK. Tamo junto. Obrigado por compartilhar esse relato. É bem bacana, né? Bem bacana mesmo a sua experiência, porque, enfim, nós estamos... Nós, seres humanos, projetamos a nossa consciência direto, né? Faz parte da nossa faculdade humana conseguir projetar a nossa mente, a nossa consciência, né? O problema é que transformam isso em algo grandioso e muito difícil e complexo, né? E eu sinceramente não entendo por quê. Porque não é tão difícil, não é tão complexo. É só aprender a fazer gnose e dominando um pouquinho a técnica você consegue. Mas por que eu tô falando isso? Porque de forma natural, geralmente é quando vamos dormir que a nossa consciência se projeta. Então aí você tem sonhos reais, que chamamos de sonhos lúcidos. Você tem paralisia do sono, onde você tem essa sensação de estar entre dormindo e acordado sem conseguir se mexer, né? Você tem experiências com entidades de outro mundo e por aí vai. Por quê? Porque de fato a nossa consciência ela não é presa ou limitada no nosso corpo, na nossa carcaça física, né? A nossa CPU, que chamamos de cérebro, ela tem uma potência muito além do que pensar e raciocinar, né? E isso se ativa, queira você ou não queira você, de forma consciente ou inconsciente. Tanto que quase 100% das pessoas, creio que 100% das pessoas vão ter alguma experiência inexplicável ao decorrer de sua vida, que podem considerar paranormal ou não, sendo ela cética ou dependendo do sistema de crença que ela segue. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o que você teve me parece um sonho comum, né? Afinal de contas, observe o contexto do que você mesmo me traz. Uma vizinha macumbeira, que se dizia macumbeira da pesada convertida a crente, então com certeza ela vai falar que tudo que ela fazia era muito pesado, porque pros crentes tudo é muito pesado, né? Você tinha uma vizinha dessa, que já dá um contexto de demonização de religiões afro, porque ela mesma demonizava. Depois, você era um adolescente focado em ocultismo. Quando a sua mente foca em algo, é muito comum que você sonhe com esse algo. É um processo natural. Você estuda sobre algo, você vê sobre algo, você joga sobre algo. Sabe o que é interessante? Quando eu era pequeno, eu tinha muitos pesadelos com Resident Evil, o jogo. Por quê? Porque eu adorava jogar a franquia, é um jogo de terror. Então aquilo causava impressões fortes na minha mente. E aí eu ia dormir, depois de jogar tipo um dia inteiro de Resident Evil, e o que acontecia? Eu sonhava com aquilo. E era sonho lúcido, eu sonhava e acordava e dormia, e acordava e dormia, e tinha esses sonhos repetidamente. E eu lembro disso como se fosse hoje, porque me marcou muito, né? Mas por que isso acontecia comigo? Porque eu estava focado naquilo. Então quando você lê muito sobre algo, assiste muito sobre algo dentro de um tema, você vai projetar isso na sua consciência. Lembre-se que a projeção da consciência não é só se projetar para fora de si, é um se projetar para dentro, né? Então, outra coisa que você fala no seu relato é que você era meio que obcecado pelo lado trevoso da magia. Então por isso que a menina se manifesta com uma forma mais demoníaca no seu sonho. Pela forma como você construiu o seu relato e trouxe para nós, como você pediu a minha opinião, o meu julgamento, novamente, não sou ninguém para interpretar o seu sonho, afinal de contas ele é seu, mas estou tentando contextualizar ele para você entender. Se o carro da Cândida deixar, porque como sempre o carro da Cândida tem que vir, né? Bem na hora que eu gravo meus vídeos.
Mago tem medo de... Qual é o vilão do Mago Verso? É o carro da Cândida. Sempre. E hoje tá gritando, né? Não sei se vocês conseguem ouvir no vídeo, mas tá gritando. Sabão limpa pedra, sabão... Haja saco. Mas enfim, vamos gravar, que senão, né? Não para. Então, pelo contexto que você me traz, você era um adolescente, eu já disse aqui em outros causos, né? De que quando somos adolescentes, qualquer experiência nos impressiona muito. Tanto que é na nossa adolescência que nós vamos definir a maioria dos nossos valores, né? Então, por exemplo, eu gosto de rock até hoje, porque eu comecei a ouvir na minha adolescência. Eu gosto de magia até hoje, porque começou na minha adolescência. Eu gosto de... Muitas coisas que eu gosto hoje foi cultivado desde a minha adolescência. Eu sou um otaku até hoje, por quê? Porque eu adorava anime desde muito novo. E são coisas que vão se tornando valores. Mas só se tornam valores se nos impressionam de alguma forma. E quando somos adolescentes, somos facilmente impressionados. Então, no meu senso de julgamento, o que você teve foi um sonho. Pode um sonho lúcido, uma projeção, sim, né? Mas eu não diria que você encontrou alguma entidade ou alguma coisa do tipo. No seu relato fica muito evidente pra mim que foi um sonho marcante, uma espécie de sonho lúcido mesmo, que é uma projeção da nossa consciência, seja pra dentro de nós ou pra fora de nós, né? Aqui também é interessante a gente fazer um paralelo, né, do outro caso com esse, que falava de sonho, né? Aliás, todos os causos hoje falam de sonho, mas acho que foi no primeiro caso, que a gente estava falando agora há pouco, a menina se via num cemitério, e no cemitério ela estava dentro de um labirinto, e depois ela encontrava uma entidade que guiava ela. Isso é uma projeção da consciência dela, provavelmente para fora. Aqui nós temos uma projeção totalmente para dentro. Lá fora, no caso da menina, nós temos uma entidade que ensina coisas pra ela. Aqui não. Aqui é apenas uma projeção de algo que estava impressionando demais a pessoa e não tem muito um porquê, um significado ou um motivo de. Seria diferente se essa entidade no seu sonho te ensinasse, te mostrasse ou tentasse fazer alguma coisa positiva contigo, né? Porque assim, às vezes a gente acha que somos trevosos e que entidades vão vir nos atacar do nada. Mas, pela minha experiência, nós não somos a Virgem Maria, ou a Madre Teresa, ou sei lá, qualquer outro ser muito elevado, para entidades milenares virem até nós do nada e fazerem anúncios. Né? É muito engraçado, tem um povo meio surtado que vem pra mim direto falando: mago, entidade tal, Daimon tal me procurou do nada. Eu já falo: nossa, você é a nova Virgem Maria, querida? Você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Porque assim, até onde eu sei, e eu lido com esses Daimons há uns 10 anos pelo menos, eles odeiam a gente. Eles odeiam os seres humanos, então eles não têm motivo pra te contatar do nada. A não ser que você seja o próximo Hitler, aí talvez... Né? Porque, pra quem não sabe, o Hitler ele foi envolvido com ocultismo. Com certeza ele deve ter recebido um anúncio de alguma entidade dessas. Agora, se você não é nada disso, é muito estranho que entidades do nada te ataquem do nada, né? Aqui, o único ponto que podemos colocar como uma possível influência espiritual é o ambiente, né? Você falou que estava num ambiente muito carregado e tudo mais. E isso pode dar margem para que seja algo espiritual. Mas aí é só um oráculo ou algum teste com algum amuleto no ambiente para medir a energia que pode confirmar. Se de fato se confirma uma energia muito negativa no ambiente, aí nós podemos ter sim uma influência de uma entidade maligna sobre tudo isso que você viveu, né, na época. Mas, caso não seja esse o seu caso não tenha nada negativo mesmo no ambiente, aí não me parece que seja algo para além de uma projeção, de uma introjeção da sua consciência, tá bom? Meu povo, então comenta aí também, né? Qual é a sua opinião sobre esse caso? Já teve uma experiência de ser arrastado, de ser levado, de ser, sei lá, enforcado, alguma coisa do tipo? Comenta aí, ou melhor, escreve pro Caos dos Inscritos também, que com certeza, cedo ou tarde, o seu caso vai ser lido aqui, porque eu sei que vocês amam essa nossa troca de experiências que a gente tem toda quarta-feira. Bom, meu povo, é isso.
Ainda temos algumas últimas vagas, temos 5 vagas disponíveis até onde estou gravando esse vídeo, né? Temos 5 vagas disponíveis para mentoria de Hecate. Corre, porque são vagas limitadas, é uma oportunidade única. Outra mentoria dessa, se vier, vai depender de como vai ser o andamento dessa turma, mas se vier outra turma de mentoria hecatina, vai ser só no final de 2023, se o mago estiver bem de saúde, né? Então, corre, que tá acabando. Então, meu povo, o vídeo cortou aqui, nessa birosca, porque o carro da Cândida tava insuportável, mas voltamos, né? E ele continua insuportável. Então, o que eu ia falar? Sim, hoje, quarta-feira, se você está assistindo esse vídeo quando saiu, já está sendo o rito de Mercúrio, então, infelizmente, não foi dessa vez, para você que perdeu, mas já aviso, já tá certo, o rito de novembro será com os anjos enoquianos de Júpiter. O que faz Júpiter? Júpiter faz a expansão, né? Na Heptarquia Mística diz que essas entidades são os criadores, os doadores da vida. Em outros termos mais cabalísticos, a esfera de Júpiter é chamada de Hesed, né? Ou esfera da misericórdia. Então nós trabalharemos os aspectos de Júpiter, que é a expansão, o crescimento. Então, para você que já tem um negócio, quer expandir, quer trazer mais clientes, quer fazer prosperar, crescer, esse rito pode ser para você. Para você que quer crescer em alguma área da sua vida, de qualquer modo que seja, esse rito é para você. Então, é um rito de misericórdia, um rito de expansão, um rito onde vamos expandir virtudes, conhecimentos, clientes, dinheiro, valor, etc. É um rito de expansão, de modo geral, para aumentar, para ampliar. É importante vocês saberem que é um rito para ampliar. Então, se você não tem um emprego, esse rito não é para você. Ele não é abertura de caminho, tá? Ele é expansão, é para você que já tem algo começado e quer fazer crescer. Um projeto, uma ideia, um sonho, de qualquer coisa, de qualquer área da sua vida, Júpiter faz expandir, crescer, acontecer, tá bom? Mas lembre-se que você tem que ter começado. Se você não começou, não é para você esse rito, tá bom? Então eu só tô avisando, já dando um spoiler aí do nosso próximo coletivo, que vai ser o de novembro, tá bom? Mentoria de Hecate já falei. O que mais? Caso você esteja precisando de uma leitura oracular, um trabalho de magia, nós estamos se aproximando do fim do ano, né? É um tempo bom para fazer consulta oracular maior, para ver como que vai ser as coisas no próximo ano, ou de alguma área que você quer focar. Estamos chegando aí numa época boa para consultas oraculares referente a 2023, né? De agora, né, fim de outubro em diante, é uma boa prévia para se preparar para o próximo ano aí, ver a carta que vai reger o seu ano, etc. Dá para ver tudo isso. Outra coisa, meu povo, nós temos também os cursos, né? O Mago tem curso de tarô completo, tem o curso de scrying. Então, para você que quer desenvolver uma mancia ou uma técnica oracular, os cursos estão aí para te ajudar, tá bom? Demais. Se você está vendo esse vídeo quando saiu, domingo é dia de fazer a diferença nas urnas, vote consciente, vote a favor da vida, vote a favor de quem pode de fato tirar o nosso país nas mãos de um tirano, vote a favor da democracia. Então, abominem o biruliro, façam um L e não fiquem indiferentes. Falou!